Faz a Conta começa em instantes. Estamos mais uma vez aqui para gravar um podcast Faz a Conta, os impactos da reforma tributária nas escolas infantis. Trago aqui as nossas convidadas, Letícia Mello, presidente do Sindicato Intermunicipal dos Estabelecimentos de Educação Infantil do Estado do Rio Grande do Sul, Sindedim, fonoaudióloga, especialista em neuropsicologia, especialista em educação bilíngue e cognição, especialista em aprendizagem mediada e cognição, especialista em desenvolvimento, intervenção e educação infantil, vice-presidente do Conselho Municipal de Educação, presidente do Comitê de Enfrentamento ao Covid do Sindicreches, colaboradora da escrita do referencial curricular de Porto Alegre, coordenadora da Comissão de Educação Infantil, fundadora da primeira Escola de Educação Infantil Bilíngue de Imersão, consultora e assessora para escolas de educação infantil da rede pública e privada, formadora do Programa de Parâmetros Nacionais de Qualidade e Equidade para a Educação Infantil e diretora da FEComércio RS. Deise Pirola, graduada em Administração de Empresas e Técnica Contábil, atua na contabilidade há mais de 30 anos, sócia da Procreche especializada em Educação Infantil. Lamis Muhammad, advogada, graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Tributário pelo IBET e sócia do escritório Rafael Pandolfo Advogados. Letícia, vamos fazer aqui um bate-papo, né, sobre a reforma tributária, quais são os impactos, né, para o setor, né, das escolas de educação infantil. E, por favor, quais são as principais preocupações que as escolas infantis têm sobre a reforma tributária? Especificamente, qual o maior temor das escolas atualmente e como o setor está lidando com essas alterações? Boa tarde. Catiúce, boa tarde, Deise, boa tarde, Lamis. Quero primeiramente agradecer, né, o convite para esse importantíssimo debate para a nossa categoria, né? É um prazer para o Sindedim estar aqui compondo essa mesa com especialistas, né? Com mulheres especialistas, né? Estamos todas mulheres presentes. Então, eu gostaria de iniciar falando que o Sindedim é o sindicato que representa todas as escolas de educação infantil privadas com fins lucrativos, né, de todo o estado do Rio Grande do Sul. A nossa base territorial é o estado. E nós representamos em torno de 3.000 escolas, né, na capital e no interior do estado. Por representarmos, né, a capital e o interior, a gente tem diferentes demandas da categoria. E, entretanto, neste momento, né, as dores das escolas, elas são as mesmas, né, em relação a essas dúvidas que estão surgindo agora em relação à reforma tributária, tá? Especificamente, né, o que a categoria está mais apreensiva e tem dúvidas é mais em relação a este período de transição, né, uma dessas preocupações é essa transição entre o regime atual, né, e o regime que será implantado. Que existem, né, possibilidades, né, de diferentes regimes e há muita incerteza, então, em relação a como será implantado esses novos tributos, né? E uma das questões, assim, que a categoria traz que a maior preocupação é porque nós estamos há praticamente 3 meses dessa implantação, né? E ainda há dúvidas de como isso vai impactar realmente para as escolas, né? Nós sabemos que o governo relata que realmente vai implementar, né, agora janeiro de 2026, mas na prática ainda há questões que não estão claras para a categoria, né?
A gente tem muitos questionamentos dos contadores sobre software, sobre configurações, então como que vão fazer essa implantação. Então, este é um dos aspectos principais, né, da categoria hoje em relação a essa reforma tributária. Letícia, essas 3.000 escolas que tu mencionaste aqui para nós, elas são a grande maioria do regime do Simples? Sim. Claro que isso é um assunto que nós temos a contadora aqui que vai nos trazer, mas como tu representa elas, a grande maioria delas são do Simples. Sim, a grande maioria tem o regime do Simples. Ah, tá ótimo então. Obrigada, Letícia. Deise, passo a palavra para ti. Como funciona atualmente a tributação das escolas infantis? Existe algum benefício, algum incentivo fiscal para as escolas? E com a reforma tributária, as escolas infantis, elas deverão adequar-se suas operações para se adaptar aos novos tributos? Haverá algum impacto na formação de preço dos serviços para as escolas? Boa tarde, obrigada pelo convite. Sim, vai ter um grande impacto, né, para as escolas, mas voltando lá ao assunto, 90% das escolas são optantes pelo Simples Nacional, até porque a redução dos impostos para elas, né, se não existisse o Simples, que começou em julho de 2006, muitas escolas não estariam abertas hoje, porque só a parte da previdência, o imposto, né, seria muito alto. Hoje, uma empresa que está no Simples, ela paga, um exemplo, R$2.000 a DARF previdenciária. Se ela tivesse fora do Simples, ela iria pagar R$6.000. Então, triplica esse imposto. Então, por isso que muita gente controla para ficar dentro do Simples Nacional, né? Isso, quando a gente fala do Simples, significa regime geral, lucro real, lucro presumido. Então, aumentaria de uma forma significativa. Sim. Então, as escolas particulares, né, de pequeno e médio porte, elas contam com incentivo fiscal, que é o enquadramento do Simples Nacional. As escolas particulares, né, tem as que são comunitárias, que têm outros incentivos, mas a gente está falando especificamente aqui da escola particular. Da escola privada, né? Isso. Tá. E como que tu visualiza, assim, a formação de preços? Tu acha que vai aumentar? Qual é a tua opinião em relação a isso? As escolas, elas vão ter que revisar os seus custos, né? Porque vai aumentar para o fornecedor, vai aumentar o pagamento dos salários, os impostos, então, os terceirizados, vai englobar tudo. Então, elas vão ter que sentar, conversar, né? Os sócios, conversar com o contador, porque não adianta eu como contador, tu vai seguir esse regime. Então, a gente tem que conversar escola por escola para saber como é que vai funcionar, se vai trocar do Simples para outro regime, né? Então, assim, isso aí tá ainda em andamento, tem muita coisa, muita água para rolar, né? Eu sei que ainda falta 3 meses para começar mesmo, né? Mas a gente tem que falar com calma, porque tem muita gente que fica assustado, né? Com esse regime tributário aí, essa reforma. Então, tem muita gente que fica com medo. E aí, ainda tem agora muitas escolas que receberam a exclusão do Simples, né? Então, tem mais essa preocupação para 2026. Então, se manter no Simples e não sair. Essa é a grande preocupação, né? E acho que a gente vem, assim, a categoria vem de um período, né? Eu digo assim, a gente nunca sai do modo sobrevivência. Porque a gente vem desde o período da pandemia, que foi muito difícil para a categoria, e a gente vê as pessoas comentando, o último setor a retornar foi o setor de eventos. E não é verdade, né? O último setor a retornar foi a educação infantil, privada, exclusiva. Enquanto já estavam acontecendo eventos no litoral e até mesmo aqui na capital, as escolas ainda estavam fechadas. Nós somos o único lugar do mundo, né, que foi o último a voltar. Nós somos a referência mundial, o último lugar do mundo a retornar às escolas de educação infantil privadas foi em Porto Alegre, né? E isso impactou muito naquele período, então as escolas pegaram empréstimos, né? Muitas pegaram Pronamp, que depois aumentaram os juros. E quando elas estavam começando esse processo de recuperação, nós tivemos, né, a nossa catástrofe,
que foram as enchentes, então foram novamente impactadas, e a gente vê enchente de uma forma pior, porque quando terminou a pandemia e pudemos retornar, as proprietárias foram lá, organizaram suas escolas, limparam e retornaram. Na enchente não tinha para onde retornar, né? O playground às vezes estava a 1 quadra de distância no telhado de outro lugar. Então foi muito mais impactante o ano passado. E as escolas estão nesse modo de sobrevivência, né? Então, ainda se adaptando, pagando empréstimos, tendo um valor, né, ainda devido das empresas muito alto. A gente está tendo uma realidade de fechamento de escolas, né? Muitas escolas estão encerrando a operação. Agora, até o final do ano, nós teremos mais um número impactante de escolas fechando, e essa é uma preocupação muito grande do sindicato. Qual é a média de escolas, assim, que tu... A gente tem um número que do início da pandemia até hoje, em torno de 500 escolas já fecharam no estado. Isso é um número assustador, né? E nós sabemos que essas crianças muitas vezes vão migrar para a rede pública, que já não dá conta, né, do que tem hoje de demanda, né, para entrar no sistema público, e esse também é do papel da escola privada, né, atender essas crianças que não estão sendo atendidas pelo setor público. Então, por isso é mais preocupante ainda. O sindicato tem feito um trabalho muito atuante nesse sentido, inclusive indo a Brasília e tendo uma entrada, assim, política na área federal também, para que a gente consiga que a nossa categoria tenha um olhar diferenciado, né? Nós fomos caracterizados na pandemia como um serviço essencial, então que nós realmente sejamos vistas como um serviço essencial, e inclusive com solicitação, né, na área federal, inclusive de isenção de impostos. A gente tem essa solicitação, né, de pedido, porque a gente sabe que é uma situação realmente desesperadora para a categoria, né? A gente já vem dessa realidade, e mais esse impacto agora de uma reforma tributária que vai impactar nos custos da escola, então é muito preocupante. Está bem. Lamis, a reforma tributária traz importantes impactos para o Simples Nacional. Como isso poderia impactar o negócio das escolas? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite aqui hoje. É uma honra para mim, né, compor essa mesa com mulheres tão brilhantes. E antes de entrar na pergunta, acho importante a gente colocar um ponto aqui, que o que a gente está falando é sobre a reforma do consumo, né? Então, hoje a gente tem os tributos de consumo, que é ISS, ICMS, PIS, COFINS, que vão virar 2, né? IBS e CBS. Então, ISS e ICMS vão virar IBS, e PIS, COFINS vão ser substituídos por CBS, né? Então, a ideia central da reforma tributária foi a simplificação do sistema tributário. Simplificação e unificação, né? Simplificação e unificação. E a questão também da não cumulatividade ampla, não cumulatividade plena, né? Que basicamente é que eles falaram que os contribuintes poderiam tomar crédito de tudo, ou pelo menos quase tudo, né? E entrando, então, na pergunta sobre a questão do Simples Nacional, quando a gente fala de reforma tributária nas escolas, no Simples, a gente tem em mente que o Simples ele vai permanecer. As faixas, as alíquotas, eles vão permanecer. A grande mudança aqui é sobre a opção, né, da escola poder escolher se vai recolher o IBS e CBS por dentro do Simples, né, naquela guia única que a gente tem, né, ou por fora do Simples. Né, recolher o IBS e CBS por fora do Simples, que daí tem essa questão da opção de tu ter créditos, né, nos teus insumos, nas tuas despesas. Mas esse por fora do Simples, ele só compensa se a escola tem efetivamente né, despesas creditáveis. Né? Então, e assim, o que me parece aqui é que as escolas de educação infantil não têm, né, tanto crédito a ponto de, daqui a pouco, repensar nessa questão. Bom, vamos recolher IBS e CBS dentro do Simples, porque é mais benéfico para nós do que recolher por fora do Simples, né? Como a Daisy disse, né, bem colocou, que o Simples Nacional,
já é um regime diferenciado, né? Já é um regime mais favorecido. E a grande questão é... a escola, ela vai ter que se preparar, vai ter que fazer simulações para ver se de fato o que é mais vantajoso. Vamos recolher por dentro ou por fora e ver quais são os créditos que poderiam tomar dessas despesas, né? Tá. E teria alguma outra novidade assim, relevante em relação à reforma tributária que pode impactar para as escolas? A reforma tributária, ela trouxe uma redução de alíquota para os serviços de educação, né? Então, hoje, a estimativa do IBS-CBS é uma alíquota de 26,5%, tá? E a redução para as escolas é de 60% da alíquota. Então, a gente está estimando ali uma alíquota de 10,6%, tá? Só que essa redução, ela é só para os regimes, só para o serviço de educação. Então, por exemplo, se a escola tiver outras atividades, eventualmente, que se desenvolve dentro da escola, como que a gente vê bastante venda de uniforme, venda de materiais, assim, esses uniformes, essas vendas, elas não vão entrar dentro desse regime diferenciado. Então, provavelmente, a alíquota vai ser cheia, né? E outro ponto importante, embora... A gente está falando aqui do sindicato que represente as escolas com fins lucrativos. Acho que vai ter um abismo muito grande aí em relação às escolas que são constituídas sob formas de entidades sem fins lucrativos. Porque elas vão se beneficiar da imunidade, né, do IBS-CBS, enquanto essas escolas... As privadas não. Então, assim... como a Deise falou, a gente tem que repassar esse custo, né? As escolas têm que estruturar, têm que ver o que vai ser, o que vai aumentar, né? O custo, a carga, enfim, toda a operação, para repassar, no fim das contas, esse custo para as mensalidades, né? Então, eu vejo que enquanto as escolas sem fins lucrativos vão ter um benefício e, né, provavelmente não vão ter um aumento da mensalidade, por outro lado, a gente vai ter o impacto maior nessas escolas do Simples, enfim, e regime geral, né? Até uma pergunta, acho que para a Deise e para a Letícia agora. Considerando que o que a Lamis falou agora, em ter um regime, em média vai dar uns 60% de desconto, né, Lamis? Isso, de redução de alíquota. De redução de alíquota para essas escolas. Para as escolas, para as tuas, para o Sindedim, tu acha que os alunos podem ir para essas escolas? Porque o preço vai ter que ser repassado. Sim. Na mensalidade, ele vai ter que ser repassado. Vocês entendem que pode acontecer do aluno sair da rede privada e ir para a rede pública? Sim. Mas é para a rede municipal, né? Eu acho que sim, existe uma grande possibilidade, é um movimento que já está acontecendo desde a pandemia, né? E acredito que agora vai ter um gap maior ainda, né, com a reforma tributária, o que existe uma grande possibilidade, sim, né, de crianças da rede privada migrarem para as escolas comunitárias, para as escolas, né, privadas sem fins lucrativos. Então, essa é uma das grandes preocupações do setor que a gente representa. E outra preocupação é que, como elas vão fazer esse levantamento se elas nem sabem o que vai acontecer em 2026? Como é que eu vou aumentar a minha mensalidade para 2026? Eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que saber os meus fornecedores, o que vai acontecer para eu dar esse aumento. Então, elas não vão poder dar aumento agora para o próximo ano, elas não vão poder informar para o pai ainda quanto que eu vou dar. Agora, a maioria acho que vai dar na base de 10%, de 5% a 10% vai dar de aumento. Mas ainda elas não sabem como é que vai ficar para elas poderem repassar para os pais. Eu acho que só em 2026 que elas vão conseguir ter esse planejamento, né? Mas acho que entra bastante uma questão do contador, né, Deise? Sim. Contador, conversar com a escola, planejar, estruturar, verificar, né, Lamis? Sim. Vai ficar recolhendo como está hoje na guia unificada, vai recolher por fora, não é vantajoso para a escola ficar no Simples, vai ir para o regime geral. Acho que o contador ele vai ter muito trabalho em relação a isso, né? E os contadores agora eles estão tudo em treinamento, né?
que eles não têm assim na ponta da língua, né? Que nem eu digo. Então, eles têm que primeiro aprender, saber, porque muito contador nem começou a ver, não sabe, né? Que eu participo de vários grupos de contadores, né? E a maioria, assim, não sabe, tá perdida. Então, depende de curso, porque o governo, ele não dá, como é que eu vou te dizer? Suporte pra gente. Ele larga, a gente vai lá, estuda e explica. Agora, se tá correto ou não também, né? Então, a gente precisava que o governo, pelo menos, desse um apoio para os contadores, para eles, uma aula, um treinamento, um gravado, que seja gravado para eles entenderem, né? A Receita Federal, ela disponibiliza, tá? Ela tem vários, se tu entrares lá no site, eles têm aulas excelentes, tá? Sim. São várias aulas. Sim. Dá uma olhadinha lá, porque ali vai te auxiliar, assim como outras pessoas que vão nos acompanhar aqui depois desse podcast, vão auxiliar para as escolas infantis, até mesmo para outros setores. Sim. Porque ali eles têm várias aulas disponibilizadas e de forma gratuita. Sim. Tá? Letícia, considerando o que nós falamos até aqui, qual é a necessidade de adaptação? Quais as adaptações urgentes, assim, que você entende que temos que fazer agora, que as escolas precisam fazer de forma urgente para estarem preparadas já para 2026, considerando esses 3 meses que a gente tem? Eu acho que o sindicato tem feito assim um amplo trabalho com a categoria, né, de qualificação, de informação, e nós ofertamos para os nossos associados uma assessoria jurídica, né, e uma assessoria contábil também. E acredito que agora, nesse momento, nós fazermos um processo de formação, né, talvez com todos os contadores que auxiliam as escolas. Acho que é uma forma muito importante do sindicato, né, acolher essa demanda. Nós já temos essas assessorias que já auxiliam ao longo desses 25 anos, né, o sindicato. E para aproximar essa relação entre a escola e o seu contador, né? Porque todo final de ano vem muito essa questão a gente vê nos grupos de WhatsApp também das escolas. Quanto vamos aumentar, né? Quanto vocês vão aumentar? Como se fosse algo padronizado, né? Como se, assim, eu aumento 10% e todas aumentam 10%. Ainda existe uma dificuldade da categoria olhar individualmente a sua empresa, né? Que a minha empresa é diferente da empresa que está a 2 quadras de mim, e que esse aumento, ele vai estar muito mais voltado ao investimento que eu vou fazer na minha escola, os custos que eu tenho na minha escola, e que isso é diferente das outras escolas, né? Muitas vezes a categoria questiona o sindicato, quanto nós devemos aumentar, né? Então existe uma dificuldade desta compreensão, e nós estamos fazendo um trabalho de formação e de qualificação das escolas nesse sentido, delas entenderem que elas têm que olhar individualmente para a sua escola e fazer, né, esse movimento, não só nesse processo de quanto eu vou dar de reajuste, mas esse processo agora também da reforma tributária. Né? E é um momento, né, Letícia, de transição, né? É um momento de transição, não é para o Rio Grande do Sul, né? Para as escolas do Rio Grande do Sul. É um momento de transição no Brasil. Então, é um momento que tu tens de mostrar o trabalho do sindicato, o que o sindicato está proporcionando, e realmente, como tu mencionou, não é simplesmente aumentar 10%, né? Porque tem todo um contexto por trás disso. E esse acolhimento, muitas vezes, ele é relevante para a escola, para o sindicato, para os pais, para todo mundo, né? Para entenderem. Deise, como você acredita que a reforma tributária poderá simplificar e facilitar as operações das escolas? No seu entendimento, o que as escolas precisam fazer agora para se adequar às novas regras? Para se adequar, elas vão ter que fazer esse levantamento, né? Junto com o contador, né? Tem que ser os dois juntos, não adianta ele fazer sozinho, porque o cliente, ele não sabe, o dono da escola. Então, a gente vai ajudar para eles poderem entrar em 2026 sabendo dessa reforma, né? O que mais quer dizer? Essa reforma, ela tem um potencial para simplificar e facilitar as operações nas escolas de educação infantil, né? Por outro lado, o impacto final dependerá de como o Simples será ajustado às novas regras.
Então, tudo depende, né? Depende do Simples, para continuar ou não no Simples Nacional. Pelo que nós temos visto, né, Lamis, o Simples Nacional, ele não será alterado, Sim. tá? Quem está no Simples vai permanecer no Simples, vai ser uma opção da empresa sair ou não, Sim, sim. né? De fato, vai conversar com o seu contador, com o seu advogado tributarista e vai verificar. Mas as regras para o Simples Nacional, elas permanecem. O que pode acontecer é da empresa, eu vou recolher numa única guia, como nós estamos recolhendo agora, de forma como tem sido feita, ou vamos recolher por fora. Mas isso é uma questão que, de fato, vai ter que conversar com o contador, né? Se planejar, acho que é muito fundamental ter um bom planejamento. O planejamento. Né? Porque até onde a gente sabe, né, Lamis, não temos alterações para o Simples, né? Não, o Simples, ele continua como regime continua. favorecido, mas como, né, a gente falou aqui, o que muda é se a empresa, né, a escola, quiser optar por recolher o IBS por fora, que daí sim vai recolher a alíquota, né, com essa redução de 60% para as escolas, vai recolher por fora e aí te dá o direito a crédito, né? Mas, claro que isso tem que ser muito bem, né, pensado e planejado entre as escolas e caso a caso. Né? Lamis, como será o processo de transição da reforma? Qual a tua opinião, tuas considerações em relação a Eu isso, acho que vai ser um período muito turbulento. Acho que para todo mundo, né? Para os empresários, para os contadores, para os advogados. Vai ser um período de muita novidade, né? Porque, vamos lá, a partir do ano que vem, a gente já começa com as alíquotas testes do IBS e CBS. Então, e gradualmente, os outros tributos, né? PIS, COFINS, ISS, ICMS, vão saindo de cena até 2033, que daí vai plenamente o IBS e a CBS vão entrar em ação. Então, a gente vai ter esse período para se organizar, para fazer um bom planejamento, né? Porque o que eu vejo, assim, das escolas de educação infantil essa é a principal questão do Simples, né? Porque a maioria é do Simples, né? Com fins lucrativos. A principal questão é levantar o que temos de crédito aqui. Bom, temos o suficiente porque o que pesa também sair do Simples, o INSS, né? Talvez não seja vantajoso sair do Simples, mas talvez seja uma opção ficar no Simples e recolher IBS e CBS por fora, né? Então, é todo um custo que a gente tem que ver e é todo um planejamento que a gente vai ter que fazer nesse período de transição que automaticamente vai ser agregado nas mensalidades. Né? Porque a partir do momento que as escolas vão procurar um contador, vão procurar um advogado para auxiliar nesse período de transição, a escola vai ter um custo, né? Então, o custo ele começa aí, a reforma tributária já começa aí. É a partir do ano que vem e isso, infelizmente, vai ter que impactar. E eu digo mais, assim, não vejo um regime de simplificação tão próximo, né? Porque a gente vai ter que aprender tudo de novo, a gente vai ter que se readequar às novas regras. Isso me parece que até ter um bom funcionamento vai demorar alguns anos aí, né? É por isso que nós temos, né, Lamis, até 2033, porque por mais que a gente tenha estudado, né, sempre, vocês sempre estudaram tributário. Sim, a gente sempre estudou tributário, mas agora todo mundo entrou no mesmo barco. No mesmo barco. Todo mundo vai ter que estudar de novo. E eu acho que é um momento agora de todo mundo se aproximar, né? A empresa se aproximar do contador, se aproximar do advogado, né? Os sindicatos que estão aqui, que eles fazem um grande papel, né? Tem que procurar o sindicato, tem que tirar as dúvidas, porque é o momento. Porque se não tirarem as dúvidas neste período de transição que nós vamos passar agora, que começa agora em janeiro, né? Eu sempre digo, tem o sindicato, tu tem que aproveitar o sindicato. Exato. Tem o contador, tu tens que aproveitar o contador. Porque é a tua empresa que está em jogo, né? A escola, ela tá ali, ela vai depender do sindicato. Então, tem que fazer os questionamentos, né? Às vezes parece uma dúvida que ela não é tão relevante, mas se tu fores colocar no papel, se tu fores planejar, ela vai refletir, né? De forma relevante lá no final. Porque é tempo, 2033, mas se a gente for colocar no papel, do jeito que a gente trabalha... Passa muito rápido. Passa muito rápido. Então, eu sempre digo assim, é um momento oportuno para esclarecer.
todo mundo está aprendendo junto, né? Eu sempre digo assim, estávamos na categoria, né, assustados, agora estamos desesperados, né? Porque a gente realmente precisa estudar tudo de novo e aprender. Letícia, vamos já nos encaminhando para o final. Quais são as tuas considerações finais, assim? Eu acho que do que nós discutimos aqui, né, o sindicato tem um papel essencial, né, na categoria das escolas de educação infantil privadas com fins lucrativos, e nós estamos nos organizando para dar um suporte maior, né, principalmente agora nos 2 últimos meses, então com formação, qualificação para a categoria e para os contadores da nossa categoria. Então, os nossos associados sempre podem contar conosco, né? Nós temos uma assessoria jurídica e uma assessoria contábil, né, especificamente tributária, então, que a gente vai estar acolhendo essas escolas associadas. E eu acho que o que a gente pode trazer, né, agora, assim, como um fechamento é o quanto o planejamento vai ser importante, né, para esse momento. Então, e as escolas entenderem esse movimento de olhar para o seu negócio individual, né, não generalizado, como é uma característica da categoria, né, então olhar para o meu negócio, para o meu CNPJ, entender que o meu CNPJ é diferente do CNPJ do vizinho, e a partir disso fazer o seu planejamento da sua escola, né, da sua empresa. Acho que isso é o mais importante, e que as escolas associadas têm todo o suporte do sindicato para esse momento agora de planejamento e de organização para 2026. E este suporte é fundamental, né, Letícia? Porque a pessoa ela não está sozinha, né? Ela sabe a quem recorrer. Tem o sindicato, tem a assessoria jurídica, tem a assessoria contábil. Ótimo, Letícia, muito obrigada. Daisy? Eu fiz umas anotações aqui, ó. As escolas, elas vão ter que fazer uma análise cuidadosa, né? Certinho para não ter surpresas orçamentárias, né? Porque não adianta fazer assim, eu acho que é isso, é aquilo, vamos colocar assim no papel e vamos seguir esse regime. Não, tem que sentar, tem que ter paciência, porque tem que ter muita paciência, a pessoa tem que ter calma, tranquilidade, né? Para mudar isso daí, né? E eu achei uma frase legal. Nem toda simplificação vem com a redução de custos. Temos que deixar isso bem claro, né? Nem toda simplificação. Eles podem simplificar, mas nem por isso vai reduzir os custos, né? E contador e cliente têm que andar juntos, né? Não é, o contador é que sabe, o contador que acha o que é melhor para a minha empresa, não. É o contador e o cliente, os dois têm que andar juntos, né? Quando existe parceria, o crescimento vem com a segurança e confiança. É um planejamento, né? É estruturar como vai ser a partir de 2026, estruturar um novo modelo que nós estamos... Ele veio para ficar, ele não vai ser postergado. Então, ter essa parceria do escritório contábil, do jurídico, né? É muito importante para que a empresa ela ande, né, cada vez melhor. Daisy, muito obrigada. Lamis. Bom, eu gostaria de reiterar, né, minha satisfação de ter participado desse podcast, parabenizar a FEComércio pela iniciativa, e eu queria dizer que a reforma tributária, ela está aí, ela está posta, não é mais um texto que foi aprovado apenas, então é a nossa nova realidade. Então, acho que para as empresas o recado que fica é: tenham um bom advogado, tenham um bom contador, procurem seus sindicatos e se planejem, né? Tenha um time técnico adequado para se planejar o suficiente para não passar por esse período de transição de forma turbulenta, mas sim de uma forma segura e bem planejada. Menos sofrida, né? Menos sofrida. Isso aí. Agradeço, Letícia, as tuas contribuições são muito importantes para o setor, né? O setor, ele precisa entender que tem um sindicato, ele está aqui, ele está para ajudar. Daisy, as tuas contribuições são de grande valia, porque sem a contabilidade, né, a gente não é nada. Exatamente. E Lamis, muito obrigada pelas tuas contribuições também, sempre são muito valiosas. E nós temos também a FEComércio, né, pessoal? A FEComércio, a gente trabalha
tem feito muitos trabalhos, assim, setorizados, tá? Nós temos o guia prático, se o pessoal acessar o site ali da FEComércio, nós temos um guia bem completo lá da reforma tributária, com perguntas, com respostas. Isso pode auxiliar, não vai resolver a vida da empresa, mas ele te dá um norte, ele sabe, sou da educação infantil, quem eu vou procurar? E vai te dar, assim, um embasamento legal do que nós estamos passando agora. Nós temos os podcasts setorizados, esse aqui é só para educação infantil. Depois, do podcast, nós temos uma reunião com o sindicato para entregar a nota técnica. E nós também temos uma oficina. Esta oficina ela é uma oficina prática com um contador, que ele vem e mostra como que vocês estão hoje para as escolas e como que vai ficar em números com a reforma tributária. Porque isso é bastante importante para as escolas poderem visualizar. Porque às vezes, eu só tenho a guia aqui do Simples, eu recolho dessa forma. Tá, mas e com a reforma, como que tu vai recolher? Isso a gente vai também informar o sindicato vai poder informar as escolas. Além de inúmeras palestras que a gente tem feito, né? Então, para auxiliar os setores, as oficinas, elas são abertas também ao público externo, que é uma oportunidade do público externo conhecer o trabalho do sindicato, o que o sindicato proporciona, porque muitas vezes ele não sabe que o Sindedim, ele tem um jurídico, que ele tem um escritório contábil e que ele pode sanar todas essas dúvidas. Então, a gente traz o público externo para a oficina para ele conhecer, né? Saber, porque às vezes fica um pouco distante. Então, este é o trabalho da federação. Agradeço mais uma vez a honra em estar com vocês aqui, aprender, né? É um curto espaço de tempo para a gente debater um assunto tão amplo, mas eu acho que é um começo, é um start do que nós ainda temos para enfrentar na frente. Muito obrigada, gurias. Muito obrigada. A gente agradece também e agradece a federação, né, para proporcionar esses momentos de integração, né, do sindicato, federação e dos profissionais, né, especializados da área. Tá. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, pessoal. Não